Graças ao bom Deus, eu sou o palestrante Diego e o ministrante é Jesus Cristo, né? E Deus, que Ele deixe que Ele ministre ao seu coração, porque assim Ele o faz. Bíblia, capítulo 8, a palavra diz: Naqueles dias uma grande multidão novamente se juntou e, não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus, os discípulos e lhes compartilhou: Tenho compaixão desta multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que esses servissem à multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e assim recolheram 7 cestos grandes cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Graças a Deus. O significado da parábola dele ter feito isso, ele nos dá a compreender que é a gratidão, né? O servo do Senhor, na questão de servo, 7 pães representa 7 pessoas, né? Um pão para cada pessoa. Aquela pessoa é grata a Deus por ter aquele pão, por ter o Espírito Santo consigo. E sendo grato a Deus, ele, quando na questão de servo, sai a trabalhar. E nesse trabalhar, esse pão se multiplica. E você pode ver que o final é ter 7 cestos cheios de pães. Ou seja, 7 pães, um para cada servo grato. E esses servos têm agora não apenas um pão, eles têm um cesto cheio, porque com a gratidão deles saíram trabalhar e Deus, a cada dia, a cada situação, a cada momento que com gratidão trabalhavam, multiplicou aqueles pães ao servo grato. Então Jesus agradece o pão. Ele é o grato, né? E pela gratidão dele somos abençoados, né? Você pode ser abençoada pela gratidão de Jesus Cristo. Entende? Porque Deus é grato. Jesus Cristo é grato ao Pai. E por essa gratidão, você pode viver, né? O sangue dele é derramado por ti. Então ele agradece a Deus. Ele é o ser humano perfeito. Ele é a mente perfeita. E o Espírito que habita em ti, você recebe esses atributos dele. E por ele pode viver eternamente ao ser grato também, né? Ao viver Cristo, ao dar testemunho da verdade. Assim ele o faz contigo. E esse pão rende, porque outros se alimentam desse pão, da sabedoria que há em ti, da palavra de Deus que habita contigo. E acontece que você depois, no final da carreira, é um servo com grandeza de pão. Jesus é o pão, a sabedoria. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse ele. Então você está cheio de luz, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ou seja, os gratos herdam a vida eterna. Que assim seja, que você seja um servo grato, uma serva grata no Senhor. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pedes esta geração o sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou
a embarcar e rumo para o outro lado. Viu? Gratidão. Quem é grato no pouco, recebe o muito, né? Muito de Deus. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A palavra ali, Deus deixa claro que é o único pão que estava naquele barco é Jesus Cristo. Por isso a semelhança na palavra, né? Estamos fazendo a semelhança de quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz Jesus Cristo. E novamente ele diz: cuidai, guardai-vos do fermento dos fariseus, que quer dizer religiosos, e do fermento de Herodes. Então, ele é o único fermento, Jesus Cristo, é dele somente que se deve se alimentar. A sua mente, os seus pensamentos, a sua alma deve se alimentar apenas de Jesus Cristo, que é puro, que é o pão perfeito, que é a palavra genuína, a qual te dá vida na tua mente, na tua alma, vivifica a tua alma para você, por ele, viver eternamente. Por isso, não se alimentar de pensamentos, ideias, ilusões de outros é o que ele diz, o que ele deixa claro quando fala sobre o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, porque são acréscimos, né? O fermento ali é a hipocrisia, é o ensinar doutrinas de homens, condutas de como viver, de como ser bons governantes, por isso cita Herodes, governante, né? E religiosos, fariseus, como oferecer sacrifícios, se sacrificando bens em lugares, em religiões, mas não viver a palavra, né? A palavra que é Cristo. Então ele manda cuidar de tais situações. Só ele que pode te fortificar e te manter livre de errar. Somente Deus é o Senhor, só ele que pode te salvar, né? Então os que clamam a ele, graças ao santo nome de Deus, são atendidos, porque está escrito: aquele que bate lhe é aberto, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então assim todos vós, quando buscais salvação, é o Pai quem lhes constitui para isso. Eles, porém, especularam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens? De quantos cestos cheios de pedaços de sobra recolhestes? E afirmaram eles 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes no chão? Responderam eles 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então ainda não compreendeis? E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos. E indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos dos homens e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Jesus cuspe, né, na mão e passa no olho dele e abre a vista dele. Quer dizer que é o seguinte: o que sai da boca do Filho de Deus, a água viva que sai da boca dele, é o que abre a vista do discernimento da mente, da alma, do compreender a palavra, né? Ao discernir.
Então, o ver ali é o compreender a informação que está sendo te passada. Aquele homem via tudo agora com clareza e conseguia discernir, isso no físico. Mas Jesus faz aquilo representando o que é de ser feito no espiritual, no Espírito Santo, no batismo, né, no Espírito Santo, tendo a vida. Porque é pelo que sai de Cristo, ao momento que ele lhe fizer, que você há de discernir e compreender por si mesmo todas as coisas com clareza, discernir com clareza. E também se percebe que uma parábola fala, vem uma e vem outra. Aqueles homens não compreendiam aquela situação. E depois ele abre a vista dos cegos e ele vê com clareza. Então eles não estavam discernindo. O coração deles, a mente deles estava dura, entende? Eles estavam seguindo Jesus, mas o discernimento não tinha lhe sido aberto. Estava duro o coração, a mente, de pensar em tudo e compreender, né? Então é necessário que o amor entre, deixar o amor entrar, amar, né? Deus é amor, então é Ele que abre, né? Com a palavra dele cura todos e tira a cegueira. E quando Ele enche de amor, a pessoa consegue discernir, compreender. Então que o amor de Deus invada o teu ser, inunde a tua alma e brote amor para tudo que é lado e você veja, né? E sabemos que aquelas árvores, né, que aquele homem viu por árvores, não é que o milagre de Jesus ficou pela metade e ele foi lá terminar, não, foi proposital. É porque os homens são como árvores, né, que dão frutos e os seus frutos têm sementes, né, para darem outros frutos. Então assim é importante que aqueles que estão em Cristo deem frutos também, frutos que frutifiquem e deem outras árvores que deem frutos, ou seja, família em Cristo, é um povo em Deus, né? Pessoas que trabalham pelo nome de Deus e é gerada a verdade também nessas pessoas. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizeis às pessoas que eu sou? Ao que eles informaram. Alguns comentam que és João Batista, outro Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro declarou: tu és o ungido. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Ou seja, tu és ungido, o Filho de Deus, né? O Filho da promessa, aquele que haveria de vir. O Todo-Poderoso, o Salvador. Mas Jesus não, naquele momento, pediu que não contassem, né? Porque é o próprio Senhor que há de se apresentar a ti e fazer a tua restauração. Não vem das palavras dos homens. Ele não aceita testemunho de homens, testemunho que vivifica. O testemunho dos homens eles dão para honrar o nome de Deus em suas pessoas, né? Para elogiar a Deus, cultuar a Deus em si. Deus isso aceita, o culto sincero. Mas o testemunho para que outra alma seja feita é quando o próprio Senhor se apresenta. Então, o Senhor, ele iria em espírito divulgar tudo o que havia sido feito. E assim o fez, entende? Aos que ele predestinou para que seja feito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se
e olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os seus anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. A importância, né, que o Senhor nos dê a honrá-lo dia após dia, eternamente estar com Ele. Pois o Senhor teve misericórdia de Pedro e que também tenha de ti. Veja, líderes religiosos, chefes e sacerdotes e pelos mestres da lei seria rejeitado. Não que eu esteja aqui querendo julgar tais pessoas, porque hoje existem chefes, líderes e sacerdotes e muitas pessoas que honram o nome de Deus, né? Que Deus as conhece. Mas isso me faz pensar para aquelas pessoas desprivilegiadas de conhecimento religioso, desprivilegiadas de conhecimento da lei, não mestres, né, até não academicamente ensinadas na escola mesmo, pessoas simples de conhecimento. Líderes rejeitaram, mas os humildes o seguiram. Os pequeninos de Jesus. Jesus não se importa com o conhecimento que eles puderam adquirir na terra referente a ensinos de homens. Para Jesus vale muito mais uma mente simples, com pouca conteúdo, do que uma mente humana cheia de conteúdo e vazia de Deus, entende? Duas mentes, uma super culta, incrível, que fala, que diz, que fala com super certa influência, mas aquela mente humilde que está no corpo de um mendigo, lá na praça, onde está, sujinho. Para Deus, qual é mais fácil trabalhar? A mente que está cheia de coisas e precisa ser limpa? Ou qual é mais fácil agir? Qual tem mais tempo? Exige menos tempo de trabalho? É um processo, né? A mente que está vazia de si mesma, de ensinos humanos, né? Si mesmo eu falo dos humanos, leva menos tempo para ser doutrinada. E eu não digo isso porque Deus não seja capaz de fazer rapidamente, Ele é capaz e faz. Mas é o ser humano, né? O tempo que ele leva para ser reconstruído. Quem ergueu um prédio muito grande em sua mente de que é isso, que é aquilo, aquele outro, até ele colocar tudo abaixo e agora reconstruir um prédio da palavra de Deus em si, o tempo de aceitação, né? Não que Deus não vai fazer em pessoas que foram arrogantes, estúpidas, porque Deus faz, porque Deus salva pecadores. Mas o que fica claro é que os mais humildes, os mais rejeitados, os que menos sabem, e não preciso ser um analfabeto, né, de todo, nada disso, mas quanto menos a pessoa é dedicada aos cuidados da vida, mais essa mente recebe com facilidade a palavra de Deus, tem menos pedras, menos espinhos e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais pobre e humilde é a pessoa,
a mente dela, né, de conhecimento do homem, mais fácil é descer aquela terra produtiva, aquela mente produtiva de Deus. E Deus não vê como o homem vê. Bendito seja o Senhor. Eu constatei e vi que as pessoas mais amadas são pessoas rejeitadas de rua, são pessoas de pouca aparência, são pessoas que não recebem muita atenção, mas são as que mais honram a Deus. Eu fico um pouco triste, né, assim, porque fui muito insignificante, me achei muito culto, porque isso, porque aquilo, porque tive isso, ou agi aquilo, ou prosperei nisso, entende? Mas eu conheci ultimamente, tive a oportunidade de conhecer pessoas tão amadas de Deus, tão lindas. Deus é bom e eu vi a transformação, o agir de Deus em vida dessas pessoas. E o que importa é a mente ser cheia de Deus, da espiritualidade, do Espírito Santo, de poder de Deus, entende? Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele trabalha lindamente. Ele é Deus. Glórias a Jesus de Nazaré. Amém.